Fala galera, e aí, como é que nós estamos? Estudaram? Deu tempo você fazer essa nossa terceira lista? O tema é cinemática, vocês já viram, né? Nós envolvemos aí movimento retilíneo, uniforme e uniformemente variado, lançamento vertical para cima, para baixo, lançamento horizontal, lançamento oblíquo e uma noção de movimentos circulares envolvendo período e transformações de engrenagens. Para a gente poder tirar nossas dúvidas agora, e aí esse é o meu momento, né? É aonde eu vou ver se vocês conseguiram entender, se vocês conseguiram fazer como deve ser, algumas dicasinhas que eu posso ajudar para que você saia melhor na prova do Enem. Se você está gostando dessa nossa iniciativa, deixa aí o like, faça com que o nosso canal ele cresça, indique para o seu amigo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, marque o sininho para quando tiver alguma novidade a gente poder estar aí ajudando a vocês. Mas agora, galera, vamos pegar a nossa lista. Eu sei que vocês estão com o seu PDF aí. Peguem aí essa parte. Quem não tem ainda, acompanha comigo aqui a resolução passo a passo que nós vamos fazer, tá certo? Então, no nosso material, a primeira questão, ela traz uma coisa extremamente importante que eu quero que vocês tenham cuidado. Lembre-se que quando a gente está trabalhando com essa parte da física, é extremamente importante, você não pode deixar isso de lado, saber tirar os dados, ver o que é relevante e o que não é. Então, toda vida que estiver respondendo uma questão de física, tirar os dados é algo fundamental. Ele começa assim, ó, um carro de corrida de massa total, então nós vamos colocar aqui a massa equivalente a 800 kg, parte do repouso, então a velocidade inicial é igual a zero, se liga nisso, sendo acelerado com uma aceleração constante. Então observe que nós vamos ter uma aceleração constante, CTE, diferente de zero, né? Então ela é constante, diferente de zero. O velocímetro do carro são instrumentos de medida da velocidade para que o motorista tenha uma boa noção da rapidez do seu movimento. A figura abaixo representa o velocímetro que indica as velocidades instantâneas desse carro de corrida, com um ponteiro medidor girando, cuidado, com uma velocidade angular, destaque isso aí, então nós temos uma velocidade angular de π sobre 20 radianos por segundo. Aí ele mostra aqui a figura, né? Veja que ele vai de zero, aí ele vai subindo esse ponteiro e ele pode chegar até 360 de acordo com o velocímetro que está indicando aqui. Qual o módulo da aceleração média desenvolvida pelo carro? Então eu quero que você me diga quem é a aceleração em metros por segundo ao quadrado, durante um intervalo de tempo de 0 até 10, ou seja, de 10 segundos, ok? Para a gente poder fazer isso, nós vamos trabalhar aqui em alguns passos. O primeiro passo, que é muito importante que você entenda isso, ele diz assim para a gente, preste atenção, que eu estou trabalhando com a velocidade angular de π sobre 20 radianos. Aí a gente lembra, poxa, velocidade angular, o que é a velocidade angular? É o deslocamento angular dividido pelo tempo. Se fosse velocidade linear, era ΔS sobre ΔT. Como é angular, é Δθ sobre ΔT. Algumas pessoas colocam ΔΦ, mas que representa a mesma coisa. Nessa questão em particular, você vai perceber que a velocidade angular vale π sobre 20. Em π sobre 20 ele vai deslocar, vai percorrer um certo caminho que eu ainda não sei quem é, durante 10 segundos. E aí você vai sacar que você vai cortar, simplificar o 20 e o 10. 20 dividido por 10 daria 2. E aí facilmente a gente pode resolver agora. Observa, quem é o meu ângulo? Se aqui ficou 2, então π sobre 2 radiano. Que é óbvio, isso aqui é a mesma coisa que 90 graus. Ou seja, em π sobre 2 radianos, foi o deslocamento do nosso ponteiro em 10 segundos. Beleza, professor, até aí entendi. Mas e agora? O que é que eu vou fazer? Ó, preste atenção. O nosso segundo passo, ele vai ser bem interessante. Lembra que eu falei para você que o automóvel poderia sair de zero e chegar no máximo até 360? Se ele vai do zero até 360, ele não dá uma volta, ele dá meia volta. E meia volta no ciclo trigonométrico representa π radiano. Ora, se ele conseguisse fazer π radiano, ele tinha uma variação de velocidade equivalente a 360 km por hora. Acontece
que em 10 segundos ele só percorreu π sobre 2 radiano. Então você vai dizer, em π sobre 2 radianos, qual foi a velocidade do automóvel? Então, para responder isso aqui, a gente faz o famoso cruz credo, produto dos meios pelos extremos. Então, a velocidade vezes π é igual a π sobre 2, que multiplica 360. Veja, você vai ter π de um lado e π do outro. Então, você simplifica. E a partir do momento que você simplifica, você vai perceber que sua velocidade seria 360 dividido por 2, 180 km por hora. Só que a gente precisa dividir por 3,6 porque as alternativas estão em metros por segundo ao quadrado da aceleração. Então, se eu dividir por 3,6, essa minha velocidade vai ser igual a 50 metros por segundo. Entendido, professor? Não é tão complicado não. Mas veja, ele saiu de zero e em 90 graus, ou seja, π sobre 2 radianos, a velocidade dele passou de 0 até 50, não é isso? Então agora nós vamos para o terceiro e último passo dessa questão. Também bem interessante, mas olha o que é que a gente vai ter que fazer nesse nosso terceiro passo. Eu preciso descobrir quem é a aceleração. E essa aceleração foi ΔV sobre ΔT. É lógico que a variação é de 0 até 50, porque ele chegou até 50, né? Então, 50. Durante o intervalo de tempo de 0 até 10, 10. Que beleza! A nossa aceleração, então, ficou sendo 5 metros por segundo ao quadrado. Com isso, com essa maneira de trabalhar, facilmente você chegou na resposta. A nossa alternativa correta, a letra C de coisinha pequenininha. Veja que é uma questão bem interessante, uma questão que no mesmo momento a gente trabalhou com movimentos angulares, né, a velocidade angular, com o movimento linear, a aceleração, e a transformação de unidades, onde você tem que estar ligado. A única coisa que eu fico a me questionar é o seguinte, não precisava ele ter dado a massa desse automóvel, né, desse carro de corrida. Ela terminou sendo um distrator que tirou o aluno de tempo, porque ele colocou uma informação que não usou. E a gente briga muito isso na prova do Enem. Só colocar os dados que vão ser precisos, né, para que o aluno entenda que aquela informação é importante. Mas aí o quesito quis colocar e, obviamente, a gente tem que sacar, porque nas unidades, pela própria forma que a gente colocou, não ia ser utilizado a massa nessa questão. Pois bem, vamos para um próximo quesito. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho a noção de período, frequência, onde o aluno vai ter que lembrar que o período é o inverso da frequência, que a frequência é o inverso do período, e o tempo necessário para poder executar um movimento completo de vai e vem, uma oscilação. Então nessa questão em particular ele diz assim, ó, uma brincadeira, então ele começa indicando para a gente que você está numa brincadeira de parque de diversões, um jogador dá uma tacada com uma bola de sinuca e acerta, observe esse dado aqui, ó, frontalmente um alvo em movimento pendular cuja frequência é de 1,5 Hz. Professor, essa é a minha primeira informação matemática? Exatamente. Isso aqui você tem que tirar como um dado importante. Quem é a frequência? 1,5 Hz. Como mostra na figura. Então a figura é essa. Ele vai ficar executando um movimento de vai e vem, de um lado para o outro, de um lado para o outro. O cara deu uma tacada na bola de sinuca e ela acertou quando ela estava passando bem aqui no meio, certo? Essa é a dica. Se a trajetória da bola estiver alinhada com o alvo no momento da tacada, um valor possível para o módulo da velocidade média da bola da sinuca em metros por segundo é de... Então você vai me dizer quem é essa velocidade média em metros por segundo no momento que ele vai acertar o alvo. Lembrando que da bola até o alvo você tem que percorrer, tem que ter um deslocamento, uma distância em linha reta de 1,20 metros, 1,2 metros. Essa seria a informação essencial para a gente. Então, o que eu faço com essa informação? O que eu preciso saber? Vamos colocar aqui o nosso primeiro passo, para a gente poder pensar agora como a gente deve agir, como a gente deve trabalhar. Lembra, período é o tempo necessário para completar uma oscilação. Mas período também é o inverso da frequência. Se o período é o que eu estou querendo descobrir e ele deu que a frequência é de 1,5, olha que dica interessante.
para tirar essa casa decimal, só tem uma casa decimal, então elimina a vírgula e acrescenta um zero em cima, ficando 10 dividido por 15. E 10 dividido por 15, eu posso simplificar os dois por 5. 10 dividido por 5 daria 2, e 15 dividido por 5 daria 3. E com isso, você encontrou quem era o período. E o que é esse período, professor? Esse período é o tempo que a bolinha do pêndulo faz o movimento de um lado para o outro. Então ela sai de uma extremidade e volta para o mesmo ponto. Se ela só for de um lado para o outro, é meio período, tá certo? Entendido isso? Aí você faz, certo, professor, entendi. Mas e agora? Como é que a gente vai trabalhar para responder essa questão? Nós vamos agora para o segundo passo. E nesse nosso segundo passo, antes de responder, eu vou pedir para que você pense comigo uma coisa interessante. Olhem só, preste atenção. Eu já sei que para dar uma volta completa, ele vai ter, que no caso seria π sobre 3. 2 sobre 3, desculpe, 2 sobre 3. Beleza, professor. Mas aqui, ó, preste atenção, gente. Eu quero que ele acerte quando ele está aqui embaixo, tá certo? Então, se ele estiver bem no alvo, deixa eu colocar isso aqui para chamar a atenção de vocês, ó. Bem no alvo. Você concorda que ele pode fazer um movimento de subida? Então, isso aqui é chamado de 1/4. Quando ele volta, meio. Aí ele vai para o outro lado. 3/4. Quando ele volta, um período. Então, quarto, meio, 3/4, período. Ou seja, em uma volta de vai e vem, ele passa pelo ponto 2 vezes. Ou seja, metade do período na ida, metade do período na volta. Eu posso afirmar para vocês, sem medo de acertar essa questão, que esse nosso tempo, para que ele acerte o alvo, ele vai ser o período dividido por 2. Seria metade do período. Metade do período, essa é a ideia. A cada meio período ele está passando pelo ponto. A cada meio período ele está passando pelo ponto onde a bola pode acertar. Certo? Agora, quantas vezes ele vai fazer isso, eu ainda não sei. Mas calma, vamos pensar aqui um pouquinho o que é que eu posso fazer ainda dentro dessa ideia. Primeira preocupação já foi tirada. O corpo vai, volta, passa pela primeira vez, vai, volta, passa pela segunda vez. Então, em um movimento de vai e vem, ele passa pelo ponto do alvo em 2 oportunidades. Então, o meu tempo é o período sobre 2. Metade para ir, outra metade para voltar. Beleza, professor, isso eu já entendi. Mas isso se traduz como em número? Vamos lá. 1/2 do período. O período que é 2/3. Então, eu tenho o 2 de cima com o 2 de baixo, né? E aí, o meu tempo seria um tempo de 1/3 de segundo. Mas lembra que eu falei para você que era uma coisa extremamente importante, que a gente tinha que olhar isso com carinho? Por quê? Porque ele não vai passar só uma vez. Ele vai passar N vezes de 1,3 segundos. Deixa eu destacar bem isso aqui para que você possa entender. Olha só, se logo na primeira vez ele saiu dessa posição, voltou na primeira vez, meio período, a bola já acertar ele, então eu sei que é 1/3. Mas ele pode passar na segunda, na terceira, na quarta. Ah, professor, esse N vai ser um número inteiro. 1, 2, 3 e assim vai? Até eu descobrir qual o tempo que ele vai gastar para chegar até aí. Aí você faz, agora sim, agora eu estou entendendo direitinho, professor. Então vamos para o nosso último passo agora, né? Que é para a gente entender como a gente vai fazer nesse nosso terceiro e último passo. Só que agora, observe como é relativamente simples, porque eu vou fazer assim. Quem é a minha velocidade? Minha velocidade é ΔS sobre ΔT. Ou a distância, como ele colocou aqui para a gente, chamando de distância, já que é um movimento de linha reta. Então eu vou dizer que a minha velocidade vai ser 1,2 dividido pelo tempo, só que observe que esse tempo que a gente vai estar trabalhando aqui, ele vai corresponder a N, porque eu não sei quantas vezes ele vai passar, 1 sobre 3. Faço o produto pelo inverso, tá certo? Então a minha velocidade vai ficar 1,2 vezes 3 dividido por 1 vezes N, que vai dar N. A minha velocidade vai ser 3,6 dividido por N. Bem, agora
já que a gente tem essa expressão a ser trabalhada, e obviamente que isso aqui tem que dar em metros por segundo, eu vou pedir para que você pense assim comigo. Preste atenção. Vamos pensar aqui só para a gente poder fazer. É como se fosse uma tabela. Eu vou colocar aqui só para que você entenda. Vamos imaginar que o meu n fosse igual a 1. Aí, se o meu n for igual a 1, eu vou pegar 3,6 e dividido por 1, minha velocidade vai dar 3,6 metros por segundo. Você olha nas alternativas, não tem nenhuma alternativa. Então não foi na primeira vez que ele passou pelo alvo. Vamos tentar a segunda vez, ou seja, ele foi, veio. A segunda vez que ele passou pelo alvo, então você vai fazer assim, 3,6 dividido por 2, e aí a metade de 3,6 é 1,8 metros por segundo. Vamos tentar com N3, ou seja, na terceira tentativa. 3,6 dividido por 3, e 3,6 dividido por 3 vai dar igual a 1,2 metros por segundo. Vamos trabalhar agora com a quarta, né? A quarta vez que ele passa. 3,6 dividido por 4, e 3,6 dividido por 4 vai dar igual a 0,72 metros por segundo. Aí você faz, eita professor, e com 5? Vamos colocar aqui quando n for 5. Então a minha velocidade vai ser 3,6 dividido por 5. A minha velocidade vai dar 0,72 metros por segundo. Olha que bonitinho. Eita, professor, quer dizer que a gente tem que sair tentando, essa é uma realidade que está acontecendo nos últimos anos de prova do Enem. Você vai ter que desenvolver, apesar de ter ficado uma questão assim grande, mas ela é muito legal, né? Você desenvolveu aí a relação do período, a relação de quantas vezes ele vai ter que passar para que o alvo acerte, e depois você descobriu que no intervalo de tempo no caso você pegaria 5 vezes 1/3, né? Você descobriria que sua velocidade chegaria a 0,72 para que ele conseguisse acertar o alvo. 0,72 metros por segundo. E aí a nossa alternativa correta, a letra E. Uma questão muito legal, muito interessante. Ah, professor, fiquei com dúvida. Você dá uma pausazinha, você trava um pouquinho o vídeo, volta, vê o que é que ele está pedindo. Estou aqui, posso tirar sua dúvida, você pode perguntar, eu falo agora com você mesmo, tá certo? Estou acompanhando agora com você. Para quem está assistindo, obviamente, a aula ao vivo. Depois ela vai ficar gravada e aí você pode também entrar em contato comigo pelo e-mail ou pelo próprio canal aqui que a gente pode trabalhar, tá certo? Entendido isso? Então vamos para mais uma questão. Vamos ver como é que seria agora a nossa questão número 3. Ah, essa é linda, maravilhosa essa questão. Então ele começa dizendo assim para a gente, preste atenção. Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo e uniforme. Então já identifiquei que a primeira coisa que eu estou trabalhando aqui é que eu estou em um movimento retilíneo uniforme, logo a velocidade é constante, e todo mundo sabe aquela famosa fórmula do Solvit, tá ok? O desenho abaixo representa um gráfico. Aí você faz, poxa vida, professor, gráfico é o xodozinho da prova do Enem, é chamado de infográfico. É quando o aluno consegue fazer a interpretação do gráfico para extrair, para tirar dados e substituir em uma forma. Então o gráfico é extremamente importante que o aluno interprete, certo? Então ele diz assim, do espaço em função do tempo. Você tem aqui a posição, que ele está chamando de espaço em função do tempo, e está representando uma reta inclinada. Essa reta inclinada quer dizer que a velocidade é constante e maior do que zero. Já que se trata de um movimento retilíneo uniforme, a velocidade tem que ser CTE, constante, ok? O espaço do objeto no instante de 10 segundos em metros então a minha pergunta é, quem é a posição em metros quando o tempo for um tempo de 10 segundos? Show de bola, professor! Então nós vamos para a nossa primeira informação em forma de gráfico. O que é que eu preciso saber daqui? Primeiro, que ele está começando na posição inicial de 3 metros e chega numa posição de 12 metros quando o tempo, olha que interessante, foi de 0, que era quando ele estava em 3, até um tempo final de 3 segundos. Só que ele não quer em 3 segundos, ele quer em 10 segundos. Aí você faz, professor, então para poder responder uma questão como essa, para poder trabalhar a noção dessa fórmula, eu posso utilizar a fórmula ΔS sobre ΔT?
Claro que sim, você pode descobrir que a velocidade é o deslocamento do corpo dividido pelo intervalo de tempo. Lembrando que o deslocamento, ó, que ele sai de 12 menos 3, que é a posição final menos a inicial, o tempo final 3 menos o tempo inicial, que é 0. Então a minha velocidade passaria 12 menos 3 daria 9, e 3 menos 0, 3. Com isso, a minha velocidade, que é uniforme constante, passa a ser 3 metros por segundo. Aí você faz muito massa, professor. Era isso que ele queria? Não. Mas agora, com essa informação, você vai poder fazer o seguinte. Olha que legal. É o nosso segundo passo. Você vai poder fazer assim, ó, de uma maneira bem simples. S é igual a S0 mais VT, que o pessoal chama de sorvete, né? Fica aí a seu critério. Eu quero descobrir quem é a posição final, sabendo que a posição inicial era 3, que a velocidade é uma velocidade constante de 3 e o tempo que eu estou querendo descobrir é um tempo de 10 segundos. Então eu coloco aqui 10. Automaticamente a minha posição final seria 3 mais 30, que daria 33 metros. Oba, uma questão bem legal, acredito que vocês tenham acertado, mas tenham muito cuidado na hora do gráfico, tá certo? Para não cometer erros na hora da prova. E aí a nossa alternativa correta, letra C de coisinha pequenininha. Bem simples, interpretação de gráfico, reta crescente, movimento progressivo, reta decrescente, movimento retrógrado. Progressivo é quando o corpo está no mesmo sentido da trajetória, que é esse caso aí, então movimento progressivo, movimento retilíneo uniforme progressivo, com velocidade de 3 metros por segundo. Vamos à questão de número 4. Essa é uma outra questão muito bonita. Na realidade, você tem que ter cuidado, porque envolver o gráfico, você já chama a atenção disso. Ele diz assim, ó, um observador inicial analisa o movimento de um objeto de massa m, veja, só para dizer que tem uma massa, constante e constrói um gráfico da velocidade em função do tempo. Mas agora veja que a reta é uma reta decrescente. De imediato, você já vai saber que neste caso aqui, ó, você tem uma velocidade decrescente, o movimento é um movimento uniformemente variado. Perceberam isso? Move, porque a velocidade está variando, ela não está constante, ela está mudando e está diminuindo o seu valor no decorrer do tempo. Logo, o movimento é um movimento chamado de retardado. Ele é progressivo e retardado. Por que progressivo, professor? Porque a velocidade é positiva, mesmo que esteja diminuindo. 2, 1, 0, ela é progressiva. Mas a velocidade diminui no decorrer do tempo, logo o movimento é um movimento retardado. Se liga nesse tipo de informação, tá certo? Aí ele diz agora pra gente, levando em consideração os dados apresentados no gráfico, assinale a alternativa que representa corretamente o valor do deslocamento. Ah, professor, tem uma informação que diz que a área, toda vez que eu tiver a área do gráfico da velocidade em função do tempo, ela fornece numericamente o deslocamento do corpo? É. Então, como é o gráfico da velocidade em função do tempo, a área vai me dar o deslocamento. Só que eu não quero a área total. Observe que ele quer o deslocamento entre 0 e 5 segundos. Aí você faz, espera aí, deixa eu ver se eu entendi isso, professor. De 0 até... Deixa eu utilizar isso aqui para a gente poder ver como é que seria interessante. De 0 até 5 segundos, eu vou colocar aqui essa figura e vou rachurar, né? Vou pintar para que você entenda que é isso aqui que ele quer. Ah, professor, que legal! Agora estou entendendo. Essa areazinha que ele rachurou aqui, ó, ela vai fornecer numericamente o valor do deslocamento. Aí você faz, quem é esse deslocamento, professor? Ou melhor, que figura geométrica é essa que a gente tem aí que vai dar o nosso deslocamento? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, porque se trata da área de um trapézio. Quer ver? Observe, essa parte aqui todinha vai ser chamada de base maior, esse pedacinho aqui é a nossa base menor, e isso aqui vai ser a nossa altura, já que é um trapézio invertido. Aí você faz, ah, entendi, professor. Então, para responder essa questão, basta você fazer assim, de 0 até 2, a sua base maior vale 2.
De 0 até 1, a sua base menor vale 1. A altura é de 0 até 5, já que está invertido. E tudo eu vou dividir por 2. Automaticamente, 2 mais 1 dá 3, vezes 5, dividido por 2. O meu deslocamento vai ser 15 dividido por 2. E o deslocamento, a metade de 15, é 7,5 metros, onde você encontra na letra B. Uma questão bem legal, bem fácil de ser trabalhada. Mas, professor, o senhor revisou aqui a noção da área de gráfico? Muito cuidado, porque pode aparecer a área de um triângulo, base vezes altura sobre 2, área de um retângulo, base vezes altura, ou área de um trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2, tá certo? Claro que pode ter outras áreas, mas essas são as que mais aparecem na prova do Enem. E se liga nessa informação, cuidado, vamos adiante para mais uma questão, para a gente poder ver como foi o nosso rendimento. Essa questão 5, ela nos traz o seguinte, acompanha. Muitos historiadores acreditam que a zarabatana... Professor, o que é isso? O texto vai explicar, mas a zarabatana era uma arma indígena, um canudinho, né, que eles colocavam no final do canudinho uma setinha com veneno, geralmente de sapo, e eles sopravam. A setinha acertava o animal, paralisavam, né, o animal, e aí ele caçava com isso aí. Mas ele vai explicar isso pra gente. Foi um instrumento desenvolvido pelos índios da América do Sul para caçar aves e animais rasteiros. Essa arma se utiliza de pequeno dardo pontiagudo com veneno que são lançados a altas velocidades apenas com um forte sopro. Então veja que ele explicou, foi aquilo que eu falei para você. O Enem tem um texto autoexplicativo, você tem que entender isso. Agora começa a questão de fato. Em geral, um índio de 1,8 metros de altura, então a nossa primeira informação matemática, eu vou colocar aqui a altura do índio, que é 1,8, 1,80 né, metros de altura, consegue lançar o dardo com 12 metros de alcance. Então A é a distância horizontal, equivalente a 12 metros. Esse é o alcance. Você pode colocar também ΔS ou D, mas vamos chamar A de alcance, tá certo? Porque ele mostrou aqui que seria o alcance. Desprezando os atritos com A e adotando a novidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, olha que massa. E considerando que o tempo desse tipo de movimento é o mesmo que de uma queda livre, isso é importante, você vai destacar isso aqui, ó. O valor aproximado da velocidade do lançamento horizontal do dado é de... Então eu quero que você me diga quem é a velocidade, mas quero que você dê a resposta em quilômetros por hora. Todas as alternativas estão expressas em quilômetros por hora. Aí você fica pensando, professor, o que é que eu devo fazer aqui nesse quesito? Pensar é uma coisa que você tem que trabalhar. Ele deu uma dica muito simples, ó, tempo de queda. E aí você vai fazer, se ele está em queda livre, o nosso tempo de queda, raiz de 2h sobre g. Essa é a fórmula do tempo de queda, para descobrir quanto tempo ele vai gastar para chegar até o solo, já que no lançamento horizontal o tempo de queda é o mesmo do tempo do movimento horizontal. E aí você vai fazer assim, de uma maneira bem simples. Olha só, raiz de 2 vezes a altura do índio, que é 1,8, dividido por 10. Esse nosso tempo daria raiz 1,8. 1,8 vezes 2 daria 3,6 dividido por 10, que eu já vou fazer essa continha aqui dividido por 10, 0,36. Professor, beleza, raiz quadrada de 0,36, 0,6 segundos. Ah, que massa! Nada de pressa, entenda que isso aqui é simples. Respondeu o quesito? Ainda não, porque você vai perceber que agora nós precisamos trabalhar o segundo passo. E aí o que é que eu devo fazer nesse meu segundo passo? É exatamente o que ele está querendo. Ele está querendo que você diga qual foi a velocidade horizontal com que ele soprou esse dado. O dado saiu e caiu a 12 metros. Então, alcance é a velocidade inicial, que é a mesma velocidade de x, ela é horizontal, né? Vezes o tempo, que é o nosso tempo de queda, que foi esse que nós encontramos. Como esse alcance ele deu na questão que valia 12, vou descobrir quem é a velocidade da horizontal quando o tempo for 0,6.
Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então a minha velocidade no eixo x vai ficar sendo 12, está multiplicando, passa dividindo, 0,6. Olha que legal, preste atenção. Para tirar essa casa decimal, eu acrescento um zero em cima. 120 dividido por 6, a nossa velocidade seria o equivalente a 20 metros por segundo. Só que ele quer a resposta em quilômetros por hora. Então a gente deve multiplicar por 3,6. Quando eu estou em metros por segundo e quero passar para quilômetros por hora, multiplico por 3,6. E aí você teria a velocidade de 72 quilômetros por hora, que isso está expresso na alternativa da letra D. Bem fácil de ser trabalhado. Veja que é comum a gente trabalhar isso na hora da prova, tá certo? Fique esperto, se liga nesse tipo de informação. Vamos agora para mais uma questão. Então, tempo de queda é muito importante, alcance no lançamento horizontal. Questão de número 3. É uma questão que vai envolver aqui o conhecimento sobre velocidades relativas, rio abaixo, rio acima, velocidade resultante, noção de vetores, e a gente vai relembrar um pouquinho como é que funciona isso na hora da prova. Também ela tem um texto um pouco extenso, mas que precisa ser lido porque as informações estão contidas aí nele. É assim que o Enem trabalha, você tem que ter muito cuidado, ok? Então, logo de cara, nós vamos preparar os dados dessa questão, né, para a gente ver o que ele pede nesse quesito, e aí automaticamente a gente faz o seguinte, ó. O rio Tapajós nasce no estado de Mato Grosso, banha parte do estado do Pará e deságua no rio Amazonas, em frente à cidade de Santarém, no Pará. Seu nome tem origem indígena, apresenta extensão aproximadamente de 1.800 km, dos quais apenas 280 km são navegáveis, apresentando fluxo médio de 13.500 metros cúbicos por segundo. A velocidade média, isso aqui eu quero que você tenha cuidado, é essa informação que você vai perceber que é a velocidade média do rio, 0,4 metros por segundo, então essa informação se deixa aí. Em frente a Santarém, ocorre o encontro das águas do rio Tapajós com o rio Amazonas. Esse fenômeno tornou-se atração turística, pois a água lodosa do segundo rio não se mistura com a do primeiro, que é menos densa. Um indígena, então veja que até agora o texto estava blá 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 blá, a partir daqui ó, é que a gente vai começar a trabalhar o que é que ele quer realmente desse texto, o que é que eu vou extrair desse texto importante. O indígena, em sua canoa, caiaque, na língua tupi-guarani, pretende fazer um ritmo constante, então veja que ele vai trabalhar em movimento constante, né? De uma remada por segundo. Olha como isso é importante. Então, qual é a velocidade dele? Cada um segundo ele dá uma remada. A cada um segundo ele pega uma remada para um lado, uma remada para o outro, uma remada para um lado, uma remada para o outro. Esse é o movimento que ele faz a cada um segundo, certo? Alucinante. Deslocando-se 1,2 km desse rio. Então nós vamos dizer que ele vai deslocar 1,2, que é a mesma coisa de você ter 1.200 metros, né? Então ele vai deslocar 1.200 metros nessa remada, uma remada a cada segundo, certo? Memoriza bem isso. Considere que sua remada consiste em um movimento de 80 centímetros de distância. Aí você faz, poxa vida, professor, e agora? O que é que eu tenho com isso? Olha, preste atenção. Ele está em um caiaque, no barquinho dele, a canoa no caso. Essa canoa, vamos chamar aqui C de canoa, ela vai ser 80 centímetros a cada segundo. Ah, entendi. 80 centímetros a cada segundo. Ou 0,8 metros por segundo. Vamos entender. O rio tem uma velocidade de 0,4 metros por segundo. E ele vai percorrer uma distância de 1.200 metros. Remando como? 80 centímetros a cada segundo. Essa é a velocidade do seu caiaque. Essa é a velocidade da canoa do índio. 0,8 metros por segundo para deixar tudo em unidade oficial. Você faz, entendi agora, professor. Então esse 80 centímetros, que foi a distância medida em cada segundo, era o remo que ele dava na água. Então transforma para metros, 0,8 metros por segundo é a velocidade do seu caiaque, ok? Agora vem o seguinte, a diferença, destaca isso aqui, ó, a diferença de tempo de subida
e de descida do rio. No trecho citado acima vamos lá, por partes. Vamos primeiro colocar assim, rio abaixo. E depois a gente vai pegar rio acima. Você escolhe aí, eu vou colocar primeiro rio abaixo. Como é que eu faço isso, professor? Ora, descendo o rio abaixo, né? Descendo o rio, então vamos colocar descida, rio abaixo, na descida, eu vou pegar a velocidade do rio mais a velocidade da canoa. Ah, entendi, professor, porque quando ele está descendo o rio, ele está a favor da correnteza. Exatamente. Já quando ele está subindo o rio acima, eu vou colocar aqui esse A para dizer que é acima, subindo, vamos colocar S de subindo, né? Para ficar uma coisinha assim mais interessante. Então, D de descendo, S de subindo. Seria a velocidade, preste atenção, para ele poder subir, a velocidade da canoa tem que ser maior do que a velocidade do rio. Ah, então a velocidade da canoa menos a velocidade do rio? Porque se o rio fosse maior do que a canoa, ele não conseguia subir. Ela ficava sendo sempre arrastada. E nesse caso, ele está indo contra a correnteza. Aí você faz, agora ficou fácil, professor. Porque descendo o rio, eu vou pegar 0,8 mais 0,4 e aí eu vou ter 1,2 metros por segundo. E vou deixar isso aqui em destaque para mim trabalhar. Subindo o rio, eu vou pegar a velocidade da canoa, que é 0,8. Deixa eu só inverter isso aqui, né, para que você entenda. A velocidade do rio é 0,4 e a velocidade da canoa é 0,8. Somando dá 1,2. Velocidade da canoa 0,8, velocidade do rio 0,4. Que beleza, professor! Então, subindo, ele vai ter uma velocidade de 0,4 metros por segundo. Você deve estar pensando, mas professor, ele quer o tempo, né? Isso! E se ele quer o tempo, para a gente poder desenvolver, encontrando aqui quem seria o tempo, a gente vai primeiro fazer assim. Quanto tempo eu gasto para descer o rio? Então, eu vou calcular agora o meu tempo. E para descobrir quem é esse tempo, opa, deixa eu colocar aqui assim, tempo de descida. Ele percorreu quanto? 1.200 metros. Com que velocidade? Com a velocidade de 1,2 metros. Então esse tempo de descida foi o equivalente a 1.000 segundos. Que legal, professor. Entendi. Agora vamos encontrar o tempo de subida. Veja, o ΔS dividido pela velocidade. Nunca esqueça, velocidade é a distância dividido pelo tempo, né? Como eu estou querendo o tempo, então vai ficar distância dividido pela velocidade. A minha distância é de 1.200 dividido por 0,4. E aí, automaticamente, para tirar essa vírgula, eu colocaria um zero aqui em cima. 12.000 dividido por 4 daria 3.000 segundos. Ah, professor, entendi. Para descer o rio ele gasta 1.000 segundos. Para subir o rio ele gasta 3.000 segundos. Mas olha que interessante, o quesito pede para que você encontre qual é a diferença entre esses tempos. E para fazer a diferença você vai pegar o tempo de subida, né, que a gente já viu aqui, ó, o tempo de subida e o tempo de descida. Então, um menos o outro. E aí facilmente você chegaria em 3.000 menos 1.000, o seu intervalo de tempo daria igual a 2.000 segundos. Ah, que legal, professor! E 2.000 segundos você encontra na alternativa da letra B de coisinha, letra B de boa toda, uma questão muito boa, bem legal de ser trabalhado. E um quesito fantástico, né? Porque a gente trabalhou a noção de vetores, trabalhamos a noção de dois vetores que têm o mesmo sentido, eu somo, vetores que têm sentidos opostos, subtraio. Quando eu digo rio abaixo, eu tenho a velocidade do rio e a velocidade da canoa, os dois no mesmo sentido. Rio acima, a canoa num lado, o rio para o outro, a velocidade do rio para o outro, e aí subtrai. E depois substituindo na fórmula da velocidade, ΔS sobre ΔT, distância sobre o tempo. Beleza? Uma questão bem legal, espero que vocês estejam gostando. E como eu disse, deixa seu like, chama aí os seus amigos,
para participar. Veja como esse projeto vai crescer se você também nos ajudar, deixando aí alguma dicasinha, escreva, né? Deixe sua informaçãozinha. Beleza, galera? Vamos para mais uma questão. Agora a questão de número 7, né? Uma questão bem interessante, porque nesse quesito, observe que você vai ter que ter o conhecimento teórico, diz o seguinte. Vamos lá. Considere uma partícula sendo atirada verticalmente para cima, lançamento vertical para cima, com força de arrasto desprezíveis. Diante disso, são feitas as seguintes afirmações. Então você vai analisar cada uma das proposições para julgar se ela é verdadeira ou falsa. Então, por exemplo, na primeira proposição, nós vamos saber se ela é verdade ou falsa, ela diz assim: a velocidade varia de forma constante a cada instante com o tempo. Peraí, vamos pensar. Se o lançamento, ele falou pra gente que era um lançamento vertical, então o que é que eu sei? Que ele vai estar sujeito a uma aceleração da gravidade que a gente pode arredondar para 10 metros por segundo. Só que como ele disse que era um lançamento para cima, algumas condições a gente vai ter que fazer. Um lançamento vertical para cima, a aceleração da gravidade é sempre negativa, na subida, no ponto mais alto e na descida. E se tem uma aceleração constante, então a velocidade ela vai variar. Se a aceleração é constante, a velocidade vai variar linearmente. E se isso acontece, o movimento é considerado um movimento retilíneo uniformemente variado. Durante a subida é retardado, muda de sentido no ponto mais alto da trajetória e desce no movimento acelerado, ok? Então essa primeira proposição está verdadeiríssima. É exatamente isso que ele quer nessa questão. Proposição de número 2, vamos julgar. A 2, ela diz assim: a velocidade da partícula e a sua aceleração no ponto da altura máxima, então você vai destacar isso aqui, a altura máxima, se anulam. Ó, cuidado, porque isso é uma armadilha, tá certo? Como eu já falei para você, subindo, descendo, no ponto mais alto da trajetória, a aceleração da gravidade é constante. E como o lançamento é para cima, então ele vai ser negativo. Mas no ponto mais alto da trajetória, a velocidade é zero, que não quer dizer que ele está parado. Quando a velocidade é zero, significa dizer que ele muda de sentido. Então, no ponto mais alto da trajetória, o corpo muda de sentido. Ah, isso quer dizer que a velocidade é zero? A velocidade é zero, mas a aceleração é constante e diferente de zero. No caso, 10 metros por segundo ao quadrado com valor negativo. Então essa proposição ficou falsa porque ele diz que tanto a velocidade quanto a sua aceleração, e a gente sabe que a aceleração não fica nula, a aceleração permanece constante. É a velocidade que chega igual a zero e ele não para, ele muda de sentido. Dizer que o corpo para instantaneamente é uma coisa, dizer que ele está parado é outra. Então ele muda de sentido, velocidade igual a zero. Encontra o instante que ele muda de sentido, é o ponto mais alto da trajetória quando a velocidade é nula. Vamos à terceira proposição. Olha o que é que ele afirma agora para a gente nesse terceiro proposição. Então, por enquanto, 1 está verdade, o 2 está falso. Vamos à proposição de número 3. Os tempos de subida e de descida em relação a um ponto de lançamento são diferentes. Olha, galera, quando a gente diz em relação ao ponto de lançamento, a gente está escolhendo um NR. O que quer dizer NR, professor? Quer dizer nível de referência. Então, o que é que você vai perceber? Que, de acordo com o nível de referência, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Ah, entendi, professor. Então, se ele retornar para o mesmo ponto de onde saiu, o tempo que ele gasta para subir é igual ao tempo que ele gasta para descer. E não diferente, como ele disse aqui, ó. São diferentes, não são diferentes, são iguais para o mesmo nível de referência. Se ele sai de um ponto e volta para o mesmo NR, para o mesmo nível de referência, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E com isso, 1 está verdade, o 2 está falso, o 3 está falso. Vamos à proposição de número 4. Proposição 4, para a gente julgar se ela é verdadeira ou falsa, diz o seguinte: em uma determinada altura, durante a trajetória, as velocidades de subida e na descida são iguais em módulo. Olha que coisa legal!
o módulo da velocidade de subida é igual ao módulo da velocidade de descida. Perfeito! Lembre-se que isso é para uma mesma altura na trajetória. Então, para uma mesma altura, quando ele está no nosso NR, no nosso nível de referência. Então, sai de um ponto, chega a outro ponto, subiu um ponto, no mesmo nível, subiu e desceu. Ele sobe com a velocidade negativa, desce com a velocidade positiva. Então tem que ter cuidado com isso, tá certo? Se liga nessa informação. Se ele subir mais, ele volta menos. São iguais em módulo. Um é mais e outro é menos, para dizer que está a favor da trajetória ou contra a trajetória. Se ele for lançado para cima, na subida a velocidade é mais, na descida a velocidade é menos. Mas os valores são iguais em módulo. Lembre-se que é importante demais você dizer que são iguais em módulo. E com isso, essa proposição ela se torna verdadeira. E aí você teria que as proposições são corretas, a 1 e a 4, que você encontra isso na alternativa da letra D. 1 e 4 são as nossas alternativas corretas. Então já sabe que a parte teórica é extremamente importante na nossa prova. Vamos para mais uma questão. Questão de número 8. Também uma questão bem interessante, relativamente simples, mas o aluno tem que ter cuidado. Trata-se de uma informação que geralmente o pessoal faz e nem se liga que está utilizando a física. Em um parque de diversão, José tenta ganhar um prêmio no jogo de dardo. Ele pega e joga para acertar no alvo, né? Para isso, deve acertar o ponto situado na periferia do disco, ou seja, ele tem que acertar dentro desse disco, de preferência bem no meio do disco. Essa é a ideia, para acertar o alvo e ganhar o prêmio. Aí ele disse, na periferia do disco que tem o alvo. O disco gira em movimento, então nós temos aqui que o movimento é um movimento circular uniforme, com uma velocidade linear de 4,5 metros por segundo, e possui um raio, deixa eu chamar a atenção aqui de vocês, porque o raio está em centímetros, ele está trabalhando aqui em metros, então 0,45 metros. Para passar de centímetro para metro, só dividir por 100, e aí você tem 0,45 metros de raio. Esse Rzinho é o raio do disco, do centro para qualquer ponto da periferia, beleza? E aqui você está percebendo que ele está girando nesse sentido. Aí ele disse, João lança o dado, deveria ser José, né? Eu acho que ou é João em cima ou João embaixo, José, José. Então, José lança o dado horizontalmente na direção do centro do alvo, distante de 6 metros. Então, esse D representa 6 metros. É a distância de onde José se encontra até o alvo. Ô, João, você escolhe aí quem, tá certo? Aí ele diz assim, vamos colocar aqui o nosso J, porque aí ninguém briga. Aí ele diz assim, quando o ponto está passando na extremidade superior do disco. Aí você faz, espera aí, como assim, professor? Ó, quando o ponto está bem aqui, no ponto mais alto, ele lança o dado, tá certo? Então ele lançou vendo o ponto na situação mais alta. Ah, entendi, professor. Aí ele diz assim pra gente, ó, preste atenção. Com base no exposto, marque a alternativa que indica o módulo, vamos destacar isso aqui, da velocidade de lançamento horizontal. Então quero que você me diga quem é a velocidade horizontal em metros por segundo do dardo, para que João acerte o ponto na extremidade inferior do disco do alvo. Como assim, professor? Ele está aqui, ele tem que acertar essa parte aqui do meio. É aqui que ele vai ganhar o alvo. Ah, quer dizer que o dado dele que foi lançado vai ter uma pequena quedazinha, que ele olhou para cima para poder acertar nesse ponto aqui do meio? Essa é a ideia. Enquanto esse ponto girou, para ele poder acertar bem aqui esse alvo, foi essa a trajetória que ele fez, foi isso que ele indicou para a gente. Aí você faz, então professor, para responder esse quesito eu posso dizer que teve um tempo de queda? Um pequeno tempo de queda, que a gente já sabe que é 2H sobre G. Você deve estar pensando, e quem é esse H? Ora, o H é o próprio raio, concorda? Se dessa extremidade até aqui é o R, então quando ele faz esse movimento aqui, ele percorreu uma altura R. Esse H é o próprio R. Ah, entendi, professor. Então eu vou colocar raiz de 2 vezes 0,45 dividido por 10, que é o nosso tempo de queda. Observe como é massa.
0,9 dividido por 10. E aí o nosso tempo seria 0,09, que daria um tempo equivalente a 0,3 segundos. Esse foi o tempo que o dado gastou para cair, que é o mesmo tempo que ele gasta para se movimentar na horizontal. Aí você faz, entendi, professor. Então eu posso fazer assim, que a velocidade do dardo é a distância que ele percorreu pelo tempo considerado tempo de queda? Exatamente isso. E aí, essa velocidade do dardo, né, que a gente está encontrando aqui, a velocidade horizontal do dardo que ele foi lançado, ele vai representar a nossa distância, que vale 6, dividido por 0,3. Professor, se tem uma casa decimal, eu posso tirar essa vírgula e acrescentar um zero em cima? Claro que pode. Ficaria 60 dividido por 3 e sua velocidade seria o equivalente a 20 metros por segundo. Com isso, você marcaria a alternativa da letra D, 20 metros por segundo. Também uma questão bem interessante, o único cuidado que você tem é porque o dado teve uma quedazinha no momento que ele lançou, né? E aí esse dado caiu. Esse tempo de queda foi o mesmo tempo que ele gastou para percorrer horizontalmente. O tempo na horizontal é a mesma coisa do tempo da vertical. Nós estamos trabalhando com essa relação aí. Bem, questão de número 9. É uma outra questão teórica, mas que também vai envolver o conhecimento do gráfico, leitura do gráfico, tá certo? Bem linda essa questão, onde você só precisa saber o seguinte, vamos acompanhar. Dois projéteis são disparados simultaneamente no vácuo, então desprezando qualquer forma de resistência, a partir das mesmas posições do solo, com ângulos de lançamentos diferentes. Então o θ1 é esse menorzinho aqui, e o θ2 é esse maiorzinho aí. Então, vamos destacar quem é esse 1. Está aqui, ó, em amarelinho. E vamos dizer que o 2 é tudo isso aqui, ó, tá certo? Então, ele é todo esse ângulo aqui. Que beleza, professor. Aí ele diz assim, o θ1 é menor do que o θ2. Tem que ficar bem claro isso. Os gráficos a seguir mostram, respectivamente, as posições y como função do tempo t. Então, esse primeiro gráfico você tem y em função do tempo, é esse primeiro gráfico. As posições horizontais x, é esse segundo gráfico, x em função do tempo t, então x em função do tempo. E o terceiro gráfico, onde você tem as posições y em função da posição x, então você tem y em função de x, tá ok? Altura e distância. E aqui, distância, tempo, altura, tempo no primeiro gráfico. Aí ele continua e diz assim, analisando os gráficos, pode-se afirmar que 1. O valor inicial da componente vertical da velocidade do projétil 2 é maior do que o valor inicial da componente vertical da velocidade do projétil 1. Aí você faz, espera aí, professor, como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou trabalhar com isso? É bem fácil. Olha para esse primeiro gráfico. Ele não está falando da componente da altura? Não é isso que ele está falando aqui? Ó, se os dois saem do mesmo ponto e o 2 chega a uma altura maior do que o 1, qual é a lógica? O que é que eu tenho que entender isso? Que para essa primeira informação, para essa informação número 1, né, eu posso dizer que ela vai estar, vamos analisar isso, a velocidade de 1 vai ser menor do que a velocidade de 2. Por quê, professor? Porque o 2 chega numa altura maior do que a de 1. Para ele poder chegar numa altura maior, ele deve ter tido uma velocidade maior, já que os dois foram lançados de uma mesma posição. Então a velocidade de 1 é maior do que a velocidade de 2. E aqui ele disse que o valor da componente vertical na velocidade do projétil 2 é maior. Então a velocidade de 2 maior do que a 1, essa primeira proposição estaria verdadeiríssima. Oba, beleza, professor. Vamos analisar agora a proposição de número 2 para julgar se ela é verdadeira ou falsa. O valor inicial da componente horizontal, então se a componente é horizontal, vamos olhar o segundo gráfico ou o terceiro, né? Porque ele pede a horizontal, é x. Aí ele disse, o valor da componente horizontal da velocidade do projétil 2 é maior do que a inicial do projétil 1. Lembre-se, nós primeiro encontramos a de y. Agora a gente está trabalhando com a de x, então nós vamos pegar 1x e vamos pegar 2x. O que é que a gente vai ter que fazer nessa proposição aqui? Olha que coisa interessante. Quando eu tenho uma reta em função do tempo,
A inclinação da reta fornece numericamente o valor da velocidade. Então eu posso dizer que a tangente da inclinação da reta é numericamente igual à velocidade. Quanto maior o ângulo, maior é a velocidade. Então veja só, eu vou destacar isso aqui em vermelho e vou dizer que é o ângulo 1. Você faz, entendi, professor. Vou colocar isso aqui em verde, ó, isso aqui em verde, vou dizer que é o nosso ângulo 2. E aí você vai perceber que o ângulo 1 ele é maior do que o ângulo 2. E como consequência, como consequência disso, você já sabe que quem tem o maior ângulo vai ter a maior velocidade. Então no eixo x, a velocidade de 1 de x é maior do que a velocidade de 2 de x. E com isso, essa proposição ela se torna falsa. Ah, professor, então é só lembrar dessa propriedade? Quando eu tenho um gráfico da posição em função do tempo, a inclinação da reta fornece um ângulo, e esse ângulo, quanto maior o ângulo, maior a velocidade. Então a tangente da inclinação da reta é numericamente igual à velocidade do corpo? Quem tem a maior inclinação tem a maior velocidade. Tá aí uma dica bem interessante para vocês. E para a gente finalizar as alternativas, vamos observar agora o que é que diz a 3, tá certo? A 1 está verdade, a 2 está falsa. Vamos analisar agora a 3, que diz assim: os dois projetos atingem o solo no mesmo instante. Ora, se você prestar bem atenção, é lógico, e aí eu espero que você entenda isso. Olha para esse terceiro gráfico. O 2 sobe muito para poder cair. O 1 sobe pouco para poder cair. Eles vão chegar na mesma posição? Vão. A posição de um é igual à posição do outro. Então, o alcance de um foi igual ao alcance do 2. Mas, com certeza, o tempo de um é diferente do tempo do 2. Você vai perceber que o tempo do 1 vai ser menor do que o tempo do 2. E por que isso? Porque o corpo 2 sobe mais do que o corpo 1. Então ele gasta mais tempo na subida do que o outro corpo que sobe menos. Isso é lógico. E com isso essa proposição ela se torna falsa. Os dois atingem o solo no mesmo instante? Não. Em instantes diferentes. Ok? E aí a única alternativa correta é a proposição 1, letra A. Alternativa correta, letra A. Outra questão também bem interessante, bem legal, fácil de ser trabalhada, né? E para a gente concluir a nossa lista, né? Vamos à nossa questão 10 e eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço para que vocês deixem aí o seu joinha, né? Indique para os seus amigos do canal, para que a gente possa continuar fazendo esse projeto que é feito especialmente para você. Então vamos lá. Na questão 10, ele diz para a gente assim: um lançamento de um projétil para cima foi desenvolvida a equação horária do espaço de um projétil que se move em linha reta na direção vertical, segundo a expressão. Então nós vamos colocar isso aqui, ó. S é igual a 105 mais 20t menos 5t ao quadrado. Logo de cara, antes de continuar lendo o texto, eu já vou fazer um parênteses aqui para vocês, para que você me acompanhe. Ó, isso aqui é aquela famosa fórmula do sorvetão, né? Se liga nisso, porque se trata de um movimento uniformemente variado, tá ok? Aí você faz, professor, então eu posso dizer que a posição inicial, ó para cá, então meu S0 vale 105 metros, isso, que minha velocidade inicial 20 metros por segundo. E observe que o valor que eu tenho aqui não é da aceleração, é da aceleração dividido por 2. Então se eu quero saber quem é a aceleração, a gente vai ter que fazer assim, ó, A sobre 2 menos 5. Aí o 2 passa para o outro lado multiplicando, e aí você diz que a sua aceleração é de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Aí você faz, entendi, professor, show de bola. Mas e agora? O que é que a gente vai fazer? Ele diz assim, S é dada em metros, T em segundos. Nessa situação, determine um módulo da velocidade do projeto ao fim de 3 segundos. Então eu quero que você me diga quem é a velocidade em 3 segundos. É fácil de trabalhar isso. Você vai pegar a fórmula do vovô Ateu, do movimento retilíneo uniformemente variado, na velocidade em função do tempo. A velocidade nós já sabemos que vale 20, nós tiramos da equação. A nossa aceleração ela é negativa, então menos 10, durante o intervalo de tempo que é
3 segundos. Então nós vamos ter aqui 20 menos 30, menos 10 metros por segundo, mas como ele está querendo o módulo da velocidade, então 10 metros por segundo, a nossa alternativa correta, letra B de boa toda. Uma questão bem interessante, espero que vocês tenham acertado aí, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Como eu já falei para vocês, né? A partir de agora a gente vai estar trabalhando sempre com essas dúvidas, e quando você tiver, por gentileza, manda aí, manda pra gente, diz aí qual foi a sua dúvida, né? Bons estudos e até a próxima semana que tem muito mais para vocês. Acompanhe o canal, a Física Explica, e um abraço bem forte. Continue dando o seu joinha. Valeu, galera, um abraço.